Então, irmãos, essa manhã, e na verdade esse dia todo, o que a gente espera é isso, que nós possamos fortalecer o nosso encargo e a nossa visão com relação ao ministério infantil. E isso, na verdade, esse é o primeiro assunto que eu gostaria de falar com vocês. Ministério infantil. E não apenas serviço de crianças. Nós estamos acostumados a falar, né? Serviço de crianças, a salinha. Eu acho que nós precisamos primeiro mudar um pouco o nosso conceito. Nós não estamos apenas tendo um serviço de crianças. É lógico, a palavra serviço ou ministério estão relacionadas. A palavra ministério no original é diaconia, que também pode ser traduzido como serviço, é o serviço dos diáconos. Mas, se você se lembrar, qual foi o critério para escolher os diáconos que iam cuidar das mesas? Era um padrão bastante elevado. Lembra disso? Eles deveriam ser o quê? Cheios do Espírito, para começar. Você precisa ser cheio do Espírito para cuidar das mesas? Precisa. Porque é um serviço aos santos. É um serviço na igreja. É um serviço espiritual. Então esse é um princípio que deve determinar, na verdade, todos os serviços. Qualquer que seja. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Porque se não for assim, o nosso serviço não é contado diante do Senhor. É apenas um trabalho, é apenas uma atividade. Não tem valor espiritual. E o que nós queremos é que seja lá o que for que nós façamos na vida da igreja, tenha peso espiritual, que seja contado diante do Senhor. Que não seja madeira, feno e palha, para que quando vem o fogo, consuma tudo. Mas seja algo de peso, que tenha valor eterno. Então, todo o nosso serviço ao Senhor deve ser no Espírito. Nós devemos servir por meio do Espírito, exercitando o Espírito, nos enchendo do Espírito. Esse é o primeiro item para qualquer serviço. No serviço de crianças não é diferente. E mais do que isso, é importante que a gente saiba que nós estamos lidando com pessoas, cuidando de pessoas, ajudando a formar pessoas. Então, nós realmente precisamos usar o nosso espírito. Tá certo? Então, esse versículo diz, porque tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Lógico, Paulo estava falando do ministério da palavra, o ministério de edificação da igreja. Mas nós podemos aplicar isso ao ministério, na verdade a qualquer ministério, mas especialmente nesta manhã, neste dia, queremos aplicar isso ao ministério infantil. Você tem um ministério? Essa deve ser o seu primeiro questionamento. Você tem um ministério infantil? O Senhor confiou isso a você? O Rafael está aqui para ser aperfeiçoado no cuidado de crianças. Então, Rafael, você precisa se perguntar, isso é um serviço? É uma atividade? Você está envolvido porque você não tem mais o que fazer? Ou porque você está interessado em alguma irmã que está servindo nesse serviço? Você está pensando no futuro? Está pensando nos filhos? Ou, como diz a irmã, você tem um chamamento para um ministério. E Paulo fala, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada. Nós não estamos envolvidos nesse ministério pela nossa vontade, mas nos envolver no ministério é uma misericórdia que o Senhor nos concede.
Servir ao Senhor não é um favor que nós fazemos para Ele. Também não é um favor que nós fazemos para os irmãos. Puxa, os irmãos deviam reconhecer o meu sacrifício, a minha dedicação. Eu estou aqui, os irmãos estão todos na reunião e eu estou aqui cuidando dos filhos deles. Eles deviam reconhecer isso. Não. É uma misericórdia que nos é concedida. O Senhor nos concede certa porção de misericórdia e nós devemos aproveitá-la. Servir as crianças é uma misericórdia. Não são todos que alcançam isso. Não são todos que têm. E não desfalecemos. Por que Paulo fala de não desfalecer? Porque é fácil desfalecer. É fácil você ver a quantidade de serviço que tem, as dificuldades que surgem, o resultado que não vem. Servir as crianças tem resultado de longo prazo. Às vezes tão longo que você mesmo não chegue a ver. Talvez você não veja o resultado do seu ministério. E quando isso acontece, não é difícil desfalecer. Quantos irmãos nós não conhecemos que serviram as crianças por tanto tempo e falou, bom, acho que a minha cota já deu, chega. Não é? Alguns servem enquanto os filhos são pequenos, depois eles crescem, ou alguns ficam desanimados porque dá trabalho, ou porque só eles que servem, outros não ajudam. As críticas não param, os pais são um problema, não é? Às vezes a gente pensa, puxa, o serviço de criança seria uma bênção se não houvesse pais. Não é? E outros falam assim, seria uma bênção maior ainda se não houvesse crianças. Não quer crítica? Venha para a reunião, sente, desfrute, levante e vá embora. Se você se envolver com qualquer coisa, vai haver crítica. Porque você nunca vai satisfazer a todos. O que você fizer vai ser sempre objeto de juízo. Então, não é difícil desfalecer. Por isso, Paulo fala isso, irmãos. Nós temos um ministério. E isso é uma misericórdia de Deus. Então, e nós precisamos da misericórdia de Deus o tempo todo. É por isso que nós não desfalecemos. Então, o ministério infantil, e nós precisamos mudar esse nosso conceito. Nós não estamos aqui simplesmente cuidando de crianças, não somos recreacionistas. Nós somos ministros. Estamos ministrando Cristo para as crianças, conduzindo as crianças para a salvação, cooperando com Deus para cumprir a vontade dEle. Então, nós não desfalecemos. Além disso, é um ministério bíblico. Nós demos esse nome, Ministério Bíblico Infantil. Não é apenas um ministério de cuidar de crianças, de proporcionar um ambiente em que eles fiquem sossegados, quietos, não deem trabalho para os pais ter uma reunião sossegada. Esse ainda é o conceito de muitos irmãos. A salinha de crianças é uma salinha em que nós botamos as crianças para dentro, fechamos a porta, de preferência é uma sala bem isolada acusticamente, porque o que acontece ali fica ali. E os pais têm sossego. E os irmãos responsáveis não reclamam.
Não. É um ministério bíblico. O objetivo é que a cada reunião, a cada final de semana, a cada atividade, um pouco mais da Bíblia seja infundida neles. E com a Bíblia, Deus também é infundido, a salvação é infundida, um bom caráter é infundido, uma boa humanidade é infundida. E essa é uma questão. Nós também devemos cuidar deles humanamente. Não apenas o cuidado espiritual. Na verdade, o cuidado espiritual em si é quase imperceptível, porque a manifestação desse cuidado vai aparecer a longo prazo. No começo parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Nós estamos ali plantando. Plantio demora, a colheita demora, a germinação, o crescimento, a frutificação são de médio para longo prazo. Por isso, nas capas do Bom Depósito, nós foi planejado para isso. A primeira é uma semente que foi plantada e a última é o fruto que foi colhido e já tem alimento disso, mas leva tempo. E por levar tempo, às vezes a gente perde o foco. Então, para isso, é muito importante que a gente tenha uma visão. Vamos ver. Então, a nossa meta no serviço de crianças ou no ministério infantil é esta: formar educadores que cuidem ou produzam crianças que farão parte de uma geração com princípios, valores e caráter baseados nas Escrituras Sagradas. A gente precisa atentar para essa palavra, geração. Ontem nós vimos bastante essa questão da geração, de geração em geração. Nós não estamos lidando apenas com crianças individualmente ou os filhos dos irmãos individualmente. Eles fazem parte de uma geração, como nós fazemos parte de uma geração. E às vezes nós não atentamos tanto para isso. Mas nos últimos anos, irmãos, nada tem chamado tanto a nossa atenção como a questão das gerações. Nós estamos vivendo numa geração muito especial, muito distinta. Até meados do século passado, ou até início do século passado, as mudanças que havia nas gerações eram muito lentas. Então, de uma geração para outra, pouca coisa mudava. Então, os pais, quando criavam os filhos, eles se espelhavam neles mesmos. O relacionamento deles com os filhos era baseado muito, em grande parte, no relacionamento dos pais deles com eles. A maneira como os pais os criavam, eles criavam os filhos. Isso foi assim por séculos. Por séculos. A questão é que de meados do século passado para cá, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, as mudanças geracionais, de geração, começaram a acelerar. Foram mais rápidas. Então, de uma geração para outra, já havia certa mudança. Na década de 50 era de um jeito, na década de 60 já era de outro jeito. Na década de 70 de outro, de 80 de outro. E nós entramos neste século, o século 21. E agora as mudanças não são mais de década em década, às vezes é de meia década em meia década. O que acontece na primeira metade de uma década é diferente já do que acontece na segunda metade. Tanto que os sociólogos e estudiosos e psicólogos, eles estão tendo dificuldade até em cadastrar ou analisar as gerações. Porque às vezes, quando eles conseguem, como é que eles analisam? Por comportamento. Quando eles chegam a
uma conclusão sobre determinado comportamento, o comportamento já mudou, já é outro. Então as mudanças são tão rápidas que está até difícil você entender o que está acontecendo. E os nossos filhos fazem parte disso. Na verdade, nós fazemos parte disso. E temos tido muita dificuldade em acompanhar o que está acontecendo. Então, por isso é bom que jovens se envolvam no serviço de crianças, mas supervisionados. Não dá para deixar o Rafael sozinho. É perigoso. Porque ele faz parte de uma geração que também está sofrendo mudanças. Ele precisa de ajuda. Precisa, às vezes, de puxão de orelha também. Sem isso, mas nós precisamos que os jovens nos ajudem porque eles são mais próximos das crianças do que nós. Eu não tenho nem paciência mais para ficar com criança. Então, os jovens precisam se envolver. Mas os jovens também precisam conhecer as gerações. Nós, enquanto irmãos que servem as crianças, ministram as crianças, também devemos conhecer as crianças. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Mas o importante é que a gente se lembre disso. Nós não estamos apenas cuidando individualmente de crianças. Tenham cuidado individual, isso é importantíssimo, mas nós precisamos saber que eles fazem parte de uma geração. E o Senhor não quer ganhar apenas jovens individualmente, ou crianças individualmente, ou pessoas individualmente. Ele quer ganhar uma geração. Ele sempre trabalhou assim. Mesmo que as mudanças sejam rápidas, mesmo que haja tanta mudança que a gente não consiga acompanhar, ainda assim, Deus quer ganhar uma geração. Deus quer se expressar por meio de uma geração. E nós precisamos ficar atentos para isso. E esses princípios, valores e caráter são baseados na palavra. A palavra é o nosso norte. Hoje, mais e mais, a palavra está sendo posta de lado na sociedade. Nós vivemos uma sociedade, a sociedade ocidental, ela foi moldada no que eles chamam de cultura judaico-cristã, que é a Bíblia. Por causa disso, por causa desses valores, a cultura ocidental é o que é hoje. Direitos e tudo mais, todas essas coisas vêm dessa cultura. Só que hoje, a Bíblia é um estorvo. O conhecimento de Deus é um problema. Porque as pessoas querem se ver livres de qualquer limite, de qualquer restrição. E a Bíblia é cheia de restrição. Por quê? Porque nós somos pessoas caídas que precisam de salvação. A restrição é para a nossa carne. A restrição é para o nosso velho homem. A restrição é para o pecado. O Senhor quer nos dar liberdade no espírito. Mas a sociedade não entende isso. Para a sociedade, a Bíblia é um livro limitador, um livro de coerção, um livro de repressão. As igrejas são repressoras e reprimem a liberdade que a sociedade tanto quer ter. Então, para tirar essas restrições todas, eles pleiteiam uma sociedade livre do ranço da cultura judaico-cristã. Uma sociedade livre para fazer o que quiser. Na verdade, é uma sociedade livre para pecar, para ter liberdade para a carne. É isso que a sociedade pleiteia. E isso está ficando cada vez mais forte no nosso meio.
não no nosso meio da igreja, mas na sociedade em que nós vivemos. As crianças estão sendo introduzidas nesse ambiente, é nessa sociedade que eles estão crescendo, é dessa sociedade que eles recebem toda a influência. Como é que nós podemos lidar com isso? Seguindo o caminho contrário. O caminho da salvação de Deus, irmãos, sempre segue o caminho contrário da sociedade humana. Sempre. A salvação de Deus vai em direção oposta à queda do homem. Quanto mais, ou melhor, quanto menos escrituras sagradas houver na sociedade, mais necessidade de salvação haverá. E a salvação vem justamente por meio da Bíblia, por meio da palavra. Então nós queremos formar uma geração que tenha valores, caráter e princípios baseados nas Escrituras. Então nós vamos falar a palavra o máximo que nós pudermos para preservar essa geração. Então, aí há a necessidade de aperfeiçoamento. O versículo que fala bastante sobre isso é Efésios 4, 11 e 12. Ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, justamente para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério e para a edificação da igreja. E hoje, cada vez mais, nós vivemos num mundo segmentado, um mundo de especialidades. As pessoas estão se especializando nas coisas. Na vida da igreja, nós também devemos fazer isso. Nos especializar em certas coisas. Especializar o nosso serviço para transformá-lo num ministério. Então, o ministério infantil deve ser o resultado do aperfeiçoamento do nosso serviço. Quanto mais nós somos aperfeiçoados, mais podemos ser ministros competentes, que podem ser usados por Deus. Então, nós esperamos que hoje, nessas reuniões de hoje, nós sejamos um pouco mais aperfeiçoados para ser ministros que, segundo a misericórdia que receberam, não desfalecem. O aperfeiçoamento é uma das maneiras de não desfalecer. Porque quando nós somos aperfeiçoados, nós exercemos melhor o nosso serviço, ou o nosso ministério. Há resultados mais palpáveis, animadores, para que nós não desfaleçamos. Então não é apenas questão de visão e de encargo, mas também de ser aperfeiçoados. E é sobre essa questão que eu gostaria de falar um pouco agora. Visão, encargo e habilidade. Nós precisamos dessas três coisas no nosso serviço ou no nosso ministério. O que é a visão? Visão é aquilo que nos impulsiona. Ok. Visão norteia, impulsiona não. Visão é aquilo que norteia o nosso serviço. Uma visão mostra para nós qual é a meta que nós queremos ter, tira da nossa frente as coisas que nos distraem. Então, uma visão é algo que nos dá um foco. E nós precisamos ter um foco. Rafael, qual é a sua visão do serviço de crianças? Aperfeiçoá-los e cuidar deles para que tenham o fundamento da palavra. Essa é a sua visão. Ok? É isso que você vê quando você está servindo as crianças. Aperfeiçoamento da palavra.
Fundamento da palavra. Ok. Alguém tem outra visão? Alguém falou alguma coisa aqui? Salvação. Direcionamento. Como? Fixar a palavra no coração. Como? Apresentar Cristo a elas. Como? Levar o legado adiante. Alguém falou do filho varão aqui? Gerar o filho varão. Ótimo. Levá-las a conhecer Deus. Ainda bem que o objetivo, a visão não é simplesmente cuidar da criança naquele momento. A nossa visão, irmãos, precisa ser uma visão de longo prazo. Aonde nós queremos chegar? O que nós queremos alcançar? Daqui 5 anos, essas crianças que hoje têm 5 anos, que vão estar com 10, aonde nós queremos que elas estejam? De que jeito nós queremos que elas estejam? Não só com 5 anos, mas daqui 5 anos, mas daqui 10 anos, quando elas estiverem com 15, em plena adolescência. Qual é o nosso objetivo para elas? E quando elas estiverem com 20 anos? Quando estiverem no meio da faculdade? E com 25, quando quiserem talvez já se casar? E com 30? E com 40? A nossa visão não deve se limitar ao serviço, às reuniões, ao que nós fazemos. A nossa visão é o nosso norte. Quem são essas crianças? Para Deus, quem são elas? O que Deus quer com elas? Qual é o objetivo de Deus para elas? O que Deus quer com o ser humano? A irmã aqui falou do filho varão. Esse é o objetivo final. Que eles sejam vencedores. Então, o que nós estamos fazendo hoje, embora pareça tão pequeno, tão limitado, tão temporário, vai deixar nelas um impacto para o resto da vida. Isso deve nortear. Eu estou indo, hoje é meu dia de servir, eu preparei a lição, ou eu preparei a atividade, ou eu vou cantar, eu não sei, seja lá o que for a minha tarefa hoje. O que eu for fazer com elas hoje, daqui 30 anos, vai causar um impacto na vida delas. Daqui 40 anos. Se nós não olharmos dessa maneira, irmãos, é muito fácil desfalecer. Eu lembro de um dia, muitos anos atrás, um irmão que estava servindo as crianças, e naquela época, alguns cuidavam da abertura, cantavam com as crianças por cerca de 1 hora, mais ou menos, e depois, na segunda parte da reunião, outros irmãos iam para dar lição e atividades e tal. E o irmão que cuidava de 11, 12 anos, estava escalado, ele ficou na reunião do Partir do Pão, era um domingo de manhã, e no meio, assim que partiu o pão, ele foi, era o outro lado da rua, ficavam as salas de crianças, e ele foi para cuidar das crianças naquela manhã. E ele foi assim, ó. Esse irmão até já morreu. Não foi por causa disso. Eu não vi, outro irmão falou
que, quando viu isso, falou assim, gente, que tristeza, quando nós servimos dessa maneira. Esse irmão tinha muito encargo, mas naquele dia ele estava cansado. E certamente ele não atravessou a rua pensando, o que eu vou falar hoje vai influenciá-las daqui 30 anos. Então tem hora, irmãos, que a gente perde o foco. Há momentos em que a gente se distrai com a nossa situação, com a situação das crianças, com a situação da igreja. Tem muitas coisas que tiram o nosso foco. Por isso é bom que às vezes a gente tenha reuniões como esta, para dar uma ajustada no foco. A nossa visão precisa ser clara. O que nós estamos fazendo aqui? Cada um de nós deve ir diante do Senhor e falar, Senhor, é isso mesmo? Eu estou servindo as crianças hoje, mas é o que o Senhor quer que eu faça? E se é o que o Senhor quer que eu faça, eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, da maneira que o Senhor quer que eu faça? A gente não pode perder o foco, para não desanimar e para não se desviar. O nosso norte precisa estar muito claro, aonde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar, onde estamos e aonde nós queremos chegar. Essas duas coisas precisam ser sempre claras para nós. Isso é visão. Isso é visão. O segundo item é o encargo. Encargo é aquilo que nos motiva, é o combustível, é o que nos alimenta, é o que nos faz prosseguir. Muitos têm visão do serviço de crianças ou de determinados serviços, mas não têm encargo nenhum de servir. Ninguém é obrigado a ter encargo, uma vez que tem a visão. Pode servir em outro serviço. Eu não tenho encargo. Embora eu tenha encargo pelas crianças, eu posso não... Ou melhor, embora eu tenha visão com relação às crianças, eu posso não ter encargo de servir as crianças. Então, ok, eu posso servir em outro serviço. Alguns, pelo contrário, têm encargo. Querem, porque gostam de crianças, querem se envolver. Mas por falta de visão, às vezes, desviam o foco. Essas duas coisas precisam ir juntas, irmãos. É como um trem que tem trilho e locomotiva. A visão são os trilhos, porque mostram para onde nós vamos. E o encargo é a locomotiva, que leva o trem até onde nós vamos. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. Nós precisamos ter encargo. E o encargo muitas vezes precisa ser renovado. Às vezes nós desanimamos. Não há problema, irmãos, não há problema nenhum em desanimar. Nós somos humanos. Tem hora que a gente desanima. Tem hora que a gente se cansa. Tem hora que a gente quer um tempo. Isso é humano. Isso é normal. Não há problema. Mas nós podemos também ser renovados no nosso encargo. Nós, como seres humanos, nós desanimamos. Mas se nós ficamos desanimados, aí é um problema. Então nós podemos ser reanimados, podemos ser renovados no nosso encargo. Isso é importante. E o terceiro item é habilidade. Habilidade é o que nos faz prosseguir de modo eficiente. Alguns de nós não têm habilidade com crianças, embora tenha encargo. E embora até tenha visão. Mas tem hora que a gente pensa, se aquele irmão parasse de servir, era melhor.
Já passaram por isso ou não? Aquela irmã é uma bênção, mas ela podia servir no som, na recepção. Por quê? Porque não tem habilidade. Agora, a habilidade pode ser adquirida, pode ser desenvolvida, dependendo da visão e do encargo. Tá certo? Tem irmãos que, embora naturalmente não tenham tanta habilidade, por causa do encargo e por causa da visão, eles se aperfeiçoam. Por isso Paulo fala que ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. A habilidade vem com o aperfeiçoamento. Nós estamos aqui hoje num aperfeiçoamento. Então, nós devemos ter essas três coisas no nosso serviço. Quais são os irmãos que, em princípio, mais teriam habilidade para servir as crianças? Pais e professores. Mas você já conversou com algum irmão ou irmã? Você falou, irmã, você podia servir no serviço de criança, você é professora. O que ela fala? Ai não, pelo amor de Deus. Eu lido com criança a semana inteira, eu quero chegar aqui na reunião, eu quero sentar e desfrutar. Ela tem habilidade? Tem. Tem visão? Talvez. Tem encargo? Definitivamente não. Certo? Então, embora a habilidade seja tão importante, ela acaba sendo quase que secundária. Mas continua sendo importante. Então, no nosso ministério, irmãos, nós devemos ter essas três coisas. Elas precisam regular o nosso ministério, regular o nosso serviço, regular a nossa atividade. Quando a nossa visão está meio fora de foco, nós precisamos ajustá-la. Quando o nosso encargo está enfraquecido, ele precisa ser renovado. E quando a nossa habilidade sofre limitações, nós precisamos ser aperfeiçoados. Esse é um viver. Não há certificado, não há diploma. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Quando eu dei aula há alguns anos, e qual que era o desejo de todo professor, além de não ter alunos? Ou que tivesse alunos, pelo menos não tivesse pais. Né? Qual que era o desejo de todo professor? Que as férias chegassem. A gente não falava isso para as crianças, tá certo? Mas não é só elas que queriam as férias. Não era só elas que ficavam contentes quando as férias chegavam. Os professores... Eu lembro de uma época que eu fazia faculdade à noite, dava aula de manhã, de tarde. Então, quando ia chegando assim outubro, novembro, que juntava os trabalhos da faculdade, as provas e as aulas e as 300 crianças e tudo mais, eu falava assim, gente, não vejo a hora de chegar dezembro. Não vejo a hora. E aí, quando dezembro chegava, passava tão rápido. Então, sabe, às vezes a nossa visão é de muito curto prazo. E com isso, nós ficamos desanimados e tal. Mas eu lembro que quando eu tinha mesmo depois de formado, quando eu tinha algum encontro ou curso ou alguma coisa assim, e eu aprendia novas técnicas e tal, eu saía, puxa vida, agora vai dar certo. Não dava totalmente, entendeu? Mas, pelo menos dava uma renovada. Então,
e me tirava do conforto, assim, da zona de conforto. Então, muitas vezes, irmãos, nós realmente precisamos dessas renovações, desse aperfeiçoamento para nos tirar da zona de conforto, para não ver a hora de terminar a reunião, ou não ver a hora de... eu sirvo neste fim de semana, só daqui 3 finais de semana, ufa! Aí entra mais alguém para servir só daqui 4 finais de semana, ótimo, que toda a igreja sirva. Porque assim eu sirvo hoje só daqui 6 meses. Então, quando nós estamos com esse pensamento, nós estamos precisando urgente de renovação. Urgente de aperfeiçoamento. A nossa visão precisa ser renovada, o nosso encargo precisa ser renovado e a nossa habilidade também. Porque aí, conforme a nossa habilidade melhora, os resultados são melhores e a possibilidade do desânimo diminui. Tá certo? E então, essas 3 coisas são necessárias na nossa vida com o Senhor e no nosso serviço ao Senhor. Agora eu queria falar então sobre isso aqui. Preparo versus improviso. Visão e encargo nos levam a ser diligentes e despender tempo e energia para preparar as lições, atividades e o serviço de modo geral. Improviso pode funcionar 1 ou 2 vezes, mas não funciona sempre e passa para as crianças a ideia de que elas não são importantes. Voltando a esse irmão que atravessou a rua daquele jeito. Que ideia as crianças teriam ao ver esse irmão atravessar a rua desse jeito? Lá vem ele. Ih, lá vem ele. Agora, a reação das crianças poderia ser, oh, lá vem ele. Não é? Tudo vai depender do quê? De que ideia ele transmite para as crianças quando se relaciona com elas. Quando eu não me preparo, quando eu vou porque eu estou na escala, e eu fiquei, e a irmã que cuida da escala me lembrou 2 minutos atrás, falou, irmão, é você hoje. Mas já? Eu servi 3 semanas atrás, pois é, de 3 em 3, é hoje. Certo? Que ideia nós estamos passando para as crianças? Vocês são um transtorno. Vocês são um problema. Tá bom, vai. Eu fico com vocês hoje. Elas sentem isso. E reagem à altura. Não é? E quando elas reagem à altura, o que nós pensamos? Mas essas crianças também, não? Vira uma bola de neve. Porque eu fico desanimado porque elas reagem dessa maneira. E não me preparo para a próxima vez. Não me preparando, elas vão reagir dessa maneira de novo. Isso tem fim? Não. Agora, quem pode quebrar esse ciclo? As crianças? Não. Eu preciso me preparar. Então eu preciso... Agora, preparar dá trabalho. Leva tempo. Especialmente em igrejas em que os irmãos que servem as crianças também servem os adolescentes, servem os jovens, cuidam das irmãs, fazem reunião de casa. Não é assim? São os mesmos irmãos envolvidos em todos os serviços. Uns 30%, 40% no máximo, que se envolvem com tudo, carregam a igreja nas costas, cuidam de todas as coisas, e ainda tem de aprender a música nova, as posições, porque lançaram... os irmãos lançaram mais uma música, os irmãos querem cantar e eu não sei tocar esse negócio. Então, ele tem de aprender as posições do violão da música nova. Tem de servir as crianças, e ainda tem de buscar aquela irmã idosa que mora lá não sei onde, que não vem sozinha.
Então ela está no transporte também. Não é? Em quantas situações isso não acontece? Então, irmãos, por isso, realmente nós precisamos orar e nos dedicar. E os irmãos responsáveis também devem se envolver, nós vamos ver isso mais tarde, para que os irmãos que servem tenham não somente um ambiente adequado, mas também apoio suficiente para se dedicar. Para que não seja... Porque nessa situação, pensem, um irmão assim improvisa em todas as áreas. Ele não sabe tocar violão direito, mas ele tem de tocar. Ele não consegue cuidar das crianças, ele não se prepara para isso, mas ele tem de cuidar. Ele está no transporte, tem de buscar os irmãos. Então nós precisamos ser um pouco mais, entre aspas, e entendam bem o que eu vou dizer, profissionais. Vamos nos dedicar. Vamos nos envolver diretamente e nos dedicar àquilo. E até mesmo, irmãos, dizer não para certos serviços. Você e eu precisamos ver qual é o chamamento do Senhor para nós. E ser fiéis a esse chamamento. O que se requer de um mordomo é que ele seja fiel. Se cuidar das crianças, cuidar do serviço de música, cuidar do transporte, cuidar da recepção, cuidar disso, cuidar daquilo, não deixa que você seja fiel, então você não está sendo fiel em todas essas coisas. Por isso eu perguntei, o que você está fazendo aqui hoje cedo? Você tem certeza que o chamamento do Senhor para você é o ministério infantil? Porque pode não ser. E não há problema nenhum se não for. Você não é obrigado a servir as crianças. Algumas igrejas têm por hábito exigir que todos os pais se envolvam. Tudo bem, a administração é local, se os irmãos querem fazer isso, fiquem à vontade, mas não é a melhor coisa a fazer. Não é todo pai que tem visão, encargo e habilidade para cuidar de crianças no serviço de crianças. Ele é pai. Porque tem filho. Entendeu? Ele é pai porque tem filho. Ele não é habilitado a ficar com os dele e vários outros por uma hora, dando a palavra, dando uma lição, fazendo uma atividade. Para isso, irmãos, ele não é habilitado. Ser pai não é garantia de que vá ser bom ministro de crianças. Senão, o Rafael não pode servir enquanto não tiver filho. E enquanto os filhos dele não derem testemunho de que são bons filhos. Que é outra história. Entendem? Então nós não podemos forçar os irmãos a servir em determinados serviços. Ele precisa ter um chamamento do Senhor, porque esse chamamento é o que vai levá-lo a se aperfeiçoar naquilo. Então não exijam que os irmãos sirvam, mas aqueles que servem, dediquem-se. E se para isso for preciso, eu sei que os irmãos responsáveis não vão gostar disso, mas se for preciso deixar outros serviços, deixe. Deixe para que o seu serviço às crianças se torne um ministério. E dedique-se a isso. Senão, o resultado, o fruto, vai ser equivalente. E nós estamos trabalhando com pessoas. Não dá para arriscar. Não é uma loteria. Nós precisamos nos dedicar. Então,
se por causa de várias outras atividades você não tem tempo e você está improvisando, reveja o seu tempo, as suas atividades, o seu envolvimento. Isso é, se você tem visão e encargo. E se você tem um chamamento. Então a visão e o encargo precisam governar você e a sua atitude diante disso deve ser resultado. Além disso, é preciso conhecer as crianças. Qual é o objeto do nosso ministério? As crianças. Então nós devemos conhecê-las. Como são? As características e necessidades de cada faixa etária. No Bom Depósito, volume 1, tem, na parte inicial, a palavra de instrução para os professores que fala das faixas etárias. Lógico, aquilo é só uma referência, foi escrito há mais de 10 anos, tem várias, para quem faz pedagogia, tem várias outras maneiras de conhecer, mas aquilo é para, pelo menos, dar um norte, uma orientação em saber como são as crianças a quem você está servindo, de quem você está cuidando. Você tem de saber que determinada faixa etária se comporta de determinada maneira e você vai lidar com aquilo. Você deve conhecer isso. Esses conhecimentos básicos acerca de crianças não vêm da Bíblia. Então você precisa ler livros, assistir a vídeos, ter comunhão com outros irmãos, para saber como lidar com cada faixa etária e ver qual é a melhor faixa etária para você. Às vezes, a gente se depara bastante com isso. Alguns irmãos que querem servir falam o seguinte, irmãs especialmente, irmãos, eu quero servir, mas me põe com os pequenininhos. Porque são pequenininhos, né, não dão trabalho e tal. Engano seu. Engano seu. Dão trabalho. E dão trabalho específico de pequenininhos. Você sabe que uma vez a mulher do Esdras, que é americana, me falou uma coisa. Diz que algumas escolas nos Estados Unidos, eles colocam as professoras mais velhas e mais experientes para cuidar da primeira série. Porque é a porta de entrada. Se não tiver uma boa recepção ali, um bom início, pode causar problema na educação dela o resto da vida. Então, às vezes, cuidar dos pequenininhos não é coisa para quem não tem experiência e quer arriscar. Às vezes, é para as irmãs, e eu digo irmãs porque geralmente são irmãs que se envolvem com isso, né? Irmãs mais experientes. E faz todo sentido. Porque nós queremos que as crianças sejam acolhidas, se sintam bem e queiram voltar. Então, as mais experientes talvez sejam melhor nisso, se deem melhor nisso do que as não experientes. Então, quando alguém vier servir e falar assim, eu não tenho muita experiência, me põe com os pequenininhos, veja bem. Às vezes, há exceções à regra, mas às vezes não. Então, até mesmo em que sala você vai servir, com que idade você vai lidar, precisa ser considerado. Às vezes você não tem encargo com pré-adolescentes, o seu encargo é com os menores. Às vezes é com adolescentes. Existe a necessidade? Existe. Mas se você puder se aperfeiçoar, conhecer e se dedicar, faça isso. Porque o resultado vai ser melhor e as chances de desânimo são menores também. Porque muitas vezes o desânimo vem porque os resultados não são satisfatórios. E não são satisfatórios porque eu não me preparei ou eu não conheço as crianças com quem eu estou lidando. Ou outro motivo. Certo?
Quem são? Não só como são, mas quem são. Conheça as crianças. Saiba o nome delas. Não apenas dos levados. Sim, porque levado, a gente aprende o nome deles rápido. Fulano, desce daí. Fulano, não faça isso. Não, você aprende rápido porque você está chamando a atenção toda hora. Mas tem uns bonzinhos. Alguns anos depois, eu parei de dar aula e tal, eu encontrei algumas pessoas e falei, ô, professor, eu fui seu aluno. Ah, é? É. Estudei quinta, sexta, sétima, oitava. É mesmo? Tudo isso? Ele não dava trabalho. Mas também não era o primeiro da classe. Então, de quem você lembra? Dos que dão trabalho e dos primeiros da classe. Os que estão na média. Nós não podemos ser assim. Nós devemos conhecer pelo nome, devemos conhecer a situação, devemos conhecer a família. Esse é um cuidado pessoal. Embora nós estejamos cuidando de uma geração, eles precisam receber cuidado pessoal. Então, não apenas saber como são, mas saber quem são. Não é assim, aquela loirinha de olho azul. Não, aquele moreninho que vem sempre... Não. Eles têm nome. Saibam o nome, saibam o sobrenome, saibam de quem são filhos. E aí entra a questão de fazer chamada, organização. É preciso ter organização. Tá certo? E também onde estão? Inseridos numa geração muito diferente das anteriores, o que a gente falou agora mesmo. Nós precisamos conhecer essa geração. Há livros sobre isso. Há palestras sobre isso. Não é apenas conhecer a pessoa individualmente, mas conhecer onde elas estão inseridas, porque isso influencia. Se a gente não conhece a característica da geração, a gente não entende o comportamento individual. Por que ele age dessa maneira? Porque os colegas dele fazem isso. Por que ele se veste assim? Porque onde ele mora, no ambiente em que ele convive, é assim. E nós precisamos saber essas coisas para poder lidar com eles e acolhê-los. E eu queria falar uma coisa. Acolher não quer dizer aceitar. Nós devemos entender por que ele se veste assim, ou porque ele tem tal e tal comportamento e tudo mais. Nós acolhemos a pessoa. Nós não aceitamos o comportamento ou certas coisas. Mas nós acolhemos a pessoa. Conhecer o contexto, conhecer o ambiente, conhecer a geração nos faz entender melhor por que ela se comporta daquele jeito. Não significa que nós aprovamos, não significa que nós aceitamos, mas nós acolhemos a pessoa e ministramos a palavra, ministramos o Senhor, ministramos a salvação. A salvação é que vai cuidar dessas coisas. A salvação vai mudar o comportamento, a salvação vai mudar as atitudes, até a mesma forma de pensar. Mas nós devemos entender e conhecer o que está acontecendo. Então, não apenas conhecer as características de cada faixa etária, quem são individualmente, mas em que contexto e ambiente elas estão. E eu queria, então, falar um pouquinho sobre o que cada bom depósito traz, porque no primeiro nós temos as faixas etárias, né, das crianças. No segundo nós temos o planejamento de aula. No terceiro, orientações práticas em como preparar e ministrar a aula. No quarto,
Nós temos aspectos físicos e recursos da sala de aula. No quinto, a importância de brincadeiras e atividades lúdicas. No sexto, relacionamento e convivência entre os professores e alunos. Quantos de vocês aqui fizeram o MBI, o EAD? Ok. Quantos de vocês conhecem a coleção O Bom Depósito? Ótimo. Quantos de vocês já viram que na primeira parte de cada livro tem instruções e orientações para vocês? E já leu? Ok. Quando nós lançamos o Bom Depósito, foi realmente foi uma bênção do Senhor, porque havia muita necessidade, os irmãos pediam lições, e nós não sabíamos como fazer, e a ideia inicial era simplesmente lançar um livro de lições. Então nós começamos a preparar as lições, e aí uma irmã falou assim, não, essas lições sozinhas não vão, vai ser difícil para os professores, que tal a gente preparar algumas músicas? Então uma irmã assumiu o encargo de preparar música, ou compor, ou escolher irmãos que compunham, ou escolher músicas que já existiam e tal, e cuidou toda a questão musical, desenvolveu as atividades e tal. E outra irmã que era pedagoga falou assim, não, mas acho que só isso não vai funcionar, que tal se a gente pusesse alguma palavra de orientação para os professores? Aí, no volume 1, 2, 3, cada um nós fizemos aquilo. Aí uma outra falou assim, não, escuta, só isso não é suficiente. Que tal a gente também colocar algumas brincadeiras e, como é que chama? Dinâmicas no final, que podem ser usadas. Então, o Bom Depósito foi um trabalho a várias mãos. Vários irmãos se envolveram e só saiu do jeito que saiu por causa disso. Então, é mais do que um livro de lição. É um livro, de fato, para o professor. É um livro para aperfeiçoar o professor. Então, eu espero, irmãos, que vocês, como professores, individualmente vejam aquilo, mas como serviço de crianças, como ministério infantil, também promovam em cada cidade ou micro-região o estudo desse livro, a explorar esse livro, para aperfeiçoar o seu serviço. De modo que, com a melhora do serviço, os resultados melhorem e o seu encargo se fortaleça. E é lógico, os benefícios que virão. Tá certo? Então, e agora também tem, a grande dificuldade depois foi que essa coleção, o Bom Depósito, é para o professor, não tinha nada para o aluno. Mas agora, alguns irmãos do Sul começaram a fazer o alimento diário infantil, baseado nas lições do Bom Depósito, que é uma espécie de... é algo para ser usado em casa. Lógico, tem várias maneiras de usar. Na verdade, nós não... Os irmãos... os irmãos que participaram da coleção do Bom Depósito, cada um foi para uma área. Está difícil reuni-los todos para usar, para desenvolver o uso do alimento diário. Mas isso, irmãos, é algo que vocês todos podem fazer. Tudo vai depender da sua visão e do seu encargo. Tá certo? Mas nós esperamos que vocês utilizem isso da melhor maneira, porque vai ser de grande ajuda para o seu serviço. Vai ser uma complementação do seu serviço. A questão toda é ter esmero, dedicação, diligência e alegria. Então, esse trecho de Romanos 12 é muito bom. Ele fala, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós temos dons e ganhamos graça. Tá certo? E ele diz, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo.
O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. E a igreja em Brasília. Volta para o último slide, por favor. Bom, enquanto volta, essas 4 palavras devem nos impressionar. Esmero, dedicação, diligência e alegria. Porque no final ele fala assim, quem exerce misericórdia com alegria. Então, cuidado como vocês atravessam a rua para ir para o outro lado servir as crianças. Esse irmão não estava alegre. E às vezes, nós demonstramos isso para as crianças. Nós não estamos alegres. Eu não estou alegre em estar aqui com vocês, seus pirralhos. Tá certo? Não, isso não pode acontecer. Nós devemos servir com alegria. A reunião de crianças, o serviço de crianças é a parte, ou pelo menos uma das partes, que cabe a eles, da vida da igreja. É a porção que eles têm da vida da igreja. Talvez a porção da vida da igreja não seja sentar aqui na reunião ministerial. Não seja, para alguns não seja fazer comportagem dinâmica. E coisas assim. Mas essa parte, o ministério infantil, cabe a eles. Nós não podemos privá-los disso. E nem podemos admitir que seja medíocre, que seja pobre. Nós não temos o direito de privar as crianças da vida da igreja que cabe a elas. Então nós precisamos rever a nossa visão, o nosso encargo, o nosso aperfeiçoamento, nosso chamamento, a nossa direção, tudo para que eles tenham a melhor vida da igreja que cabe a eles, que caiba a eles. Tá bom?